Olá, Oi, boa tarde. Luana. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Que bom. Eu não lembro, você vai ser mediadora ou você é uma das apresentadoras também? Eu vou apresentar o trabalho também. Ah, igual eu, então. Era para colocar o fundo? Não, né? Você que quis colocar. É porque eu estou como voluntária, né? Eu estou como assessora também. Aí eles solicitaram que, entendeu? Usasse. Então tá bom. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Tassiana, tudo bom? Tudo. Boa tarde, professora. Vocês vão apresentar artigos, né? Deixa eu Sim, só ver aqui. O Isso, teu artigo, Maria do Carmo, é impacto cultural, esse certo? mesmo. Então a gente está com o primeiro e o último. Só falta o combate ao absenteísmo e custos de transição e agência em BPO, BPO chegarem. Na sala, somos só nós que apresentamos? Não, geralmente vão chegar dos dois outros autores desses Sim. dois Uhum. artigos e falta o assessor também da sala. Mas se o assessor não chegar, não tem problema não. A gente Não, mas eu começa. digo, eu achei que fosse aberto ao público, que outras pessoas pudessem Ah, assistir pode, também. pode, está na programação geral. Ah, tá. Se você quiser que outras pessoas participem, você pode enviar esse link ou pedir para elas entrarem nessa sala. Não tem Ah, problema tá bom. não. A apresentação é pública. É, então, isso que eu achei estranho, Uhum. porque no link, esse último que eu recebi agora para entrar aqui, estava escrito que não era para compartilhar esse link. É para pessoas que não estão no SEMEAD entrarem. Assim. Mas, Mas aí eles não iam conseguir, porque tinha que pôr a senha, né? tá, é verdade, é verdade. Mas acho que é só um cuidado, né? Para que tenha Uhum, um público somente exclusivo do evento. claro. Obrigada. Agora, se tu quiseres, Maria do Carmo, tu pode gravar a tela. Compartilhar com ninguém. Ah, tá, tá. Não, se você quiser gravar a sua tela do computador enquanto você estiver Apresentando. apresentando. Tá bom. Obrigada. Nada. Eu só vou fechar um pouquinho a câmera, que eu vou tomar um café, que já vim de outra sessão, desde 2h30. fica à E vontade, ainda tá? tenho outra, até as 7h30. Daqui a pouco eu Vixe, abro a vai lá. câmera, para Fica à vontade. aguentar. Tá bom. Falou, mas não é de São Paulo, né? Não, não, eu sou da Paraíba, mas faço Ah, doutorado em Pernambuco. tá. Você é de São Paulo? Sou. Atua na docência ou é pós-graduanda? Eu estou fazendo doutorado na SPM e eu Sim, sou sim. professora da FATEC. Ah, sim, sim. Inclusive, agora eu estou aqui na FATEC. Estou numa sala aqui, espero que ninguém venha incomodar. É bem delicada essa questão, né? A gente já fica um pouco receosa. Na verdade, esse trabalho que eu estou apresentando aqui é de um orientando meu, que eu também oriento alunos do MBA de Gestão de Projetos da Exalc. Não sei se você conhece, Exalc USP. Ela fica em Não, Piracicaba, é a USP de Piracicaba. não, E não. aí tem cursos de especialização, e aí eu oriento de gestão de projetos. E esse é um trabalho de um aluno meu. Só que ele não podia apresentar e eu estou apresentando. Ah, entendi. Faz parte. Mas ele está no evento também? Não,
Ele não conseguiu. Eu Dispensa da... perguntei, perguntei porque às vezes dá choque de horário, né, em relação às sessões. Poxa, cadê os outros? Eu sou super ansiosa. 4h10 eu já estava aqui esperando. 4h10, eu É, também. mesmo sabendo que só podia ser 4h15. Falei, deixa eu já conectar para ver se deu algum problema. Luiz Guilherme. Olá, boa tarde. Boa Ah, boa tarde, Luiz tarde. Guilherme. Bom, tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia, tudo certinho. Pelo jeito você também está como voluntário, né? Agora eu tenho uma apresentação do meu artigo, mas eu fiz o voluntário de manhã. Participei de umas Não, estou sessões de manhã. perguntando porque eu perguntei para a Paloma do fundo, Hum. e aí ela falou que é que é voluntário que usa o fundo. Ah, será que é só para o Então deve ser isso. Não, ela Eu já está não vou aqui do. usar. Eu acredito que está disponível no site, né? Mas ele Tá solicita. disponível. Ah, tá. Não, acabei não vendo. Mas foi isso mesmo, de manhã eu usei como parte do voluntário, foi isso, está certinho. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Se tu quiseres usar. Pronto, eu vou subir agora. Tá aí na mensagem do chat aí, se você quiser usar É o essa fundo. tela aí atrás, esse fundo, só que eu compartilhei o branco. Tá. A única coisa que eu não sei fazer ainda nessa plataforma é dar aquela mãozinha para pedir a palavra. Não consegui ainda não, descobri onde é que é aqui. Pronto, chegou, Maria do Carmo, tá com a tela. Eu só Uhum. não sei por que que de vez em quando fica espelhado. Não sei como virar. Eu Para dou. você fica espelhado, para a gente fica certo. Ah, que bom. Porque o da Paloma tá espelhado para mim. Tá espelhado? Pra mim não tá Você não. tá vendo certo dela? Tô. Ah, que engraçado. O do Luiz Guilherme eu vejo certo. Agora o da Paloma eu vejo espelhado igual o meu. E esse já foi ajustado, porque tava dando esse problema e já ajustou Contrário. compartilhado. Mas o importante é o que vocês estão vendo. Ah, sim, tá espalhado, agora que eu tô entendendo. Olá, E vocês pessoal. dois Boa estão tarde a ok. todos. Boa Tarde. tarde, Lucas. Boa Tudo bem, tarde. pessoal? Luiz Guilherme, tu és autor de qual artigo? Combate ao absenteísmo, custos de transição e agência em BPO, Isso, esse segundo, o de transação em certo? agência. Então, ó Lucas, eu sou a moderadora. A gente tá com o primeiro artigo, o código 1255. Quem vai apresentar Maria do Carmo. O segundo, o código 427. Quem vai apresentar Luiz Guilherme. E o último, código 77. Quem vai apresentar Paloma. O terceiro, custo de transação e agência, não chegou ainda. Só para tu se posicionar. Perfeito, maravilha. Estou pronto aqui. Então, quando a gente quiser começar. Tem 3 minutinhos ainda, né? Vou aproveitar e pegar uma Tem. aguinha enquanto a gente não começa. Só um minutinho. Pensei que ele que fosse o que estava faltando.
Daqui a pouco chega, é porque são várias sessões ao mesmo tempo. Hoje de manhã eu estava numa sessão Sapiens e numa moderação ao mesmo tempo. Olha, Aí complica. Mas é SEMEAD. Nos próximos anos espero estar presencialmente. Eu queria fazer alguma visita técnica. São bem interessantes, né? Hoje eles visitaram o Cubo você é de São do Paulo, Itaú. Tassiana? Não, sou de Pernambuco. Ai, que legal. Hum. Paloma estava contando que faz doutorado, né, Paloma? Isso, Ela é exatamente. minha co-orientanda. Eu não sou orientadora Ah, principal dela, ah, não, mas ela é minha co-orientanda. Exatamente. ah, então vocês já se conhecem. Já. Tu já queres colocar a tua tela, Maria do Carmo? Eu vou fazer a mesma. Ainda bem que o Lucas chegou. Eu vou fazer a mesma dinâmica de moderação que eu fiz hoje de manhã, porque vocês vão ter mais tempo para apresentar. Dentro dos 15 minutos, a gente vai respeitar os 15 minutos, mas a gente não vai ficar nesse negócio de observar se está chegando, se não está. Fiquem tranquilos em relação a isso, que eu e Lucas a gente vai observar o tempo, mas as perguntas eu vou deixar para o final, da apresentação dos 4 artigos, e aí a gente vai utilizar o tempo permitido aí do evento. Perfeito, mas o meu é bem rápido. Já está aparecendo para vocês? Tá aparecendo. Sim. Se você quiser, professora Tassiana, eu posso ir cuidando do tempo aqui, enquanto você faz a moderação. Caso o outro rapaz chegue, eu cuido aqui do tempo para você não se preocupar com isso. Pode deixar comigo aqui, tá? Ok. Já pode começar, vice Maria do Carmo. São 16h30. Obrigada. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando a pesquisa com vocês, intitulada Impacto Cultural e Gerenciamento do Engajamento das Partes Interessadas em Fusões e Aquisições. Eu sou a Maria do Carmo Assis Todorov e o outro autor é o João Pedro Duarte Cunha. Acho que não está mudando? Mudou? Agora mudou. Bom, quando a gente fala sobre fusões e aquisições, muitas vezes pensamos em números, contratos, sinergia, mas na prática, fusões e aquisições são sobre pessoas e são sobre culturas que se encontram e que às vezes se chocam. Então, essa pesquisa nasce de uma pergunta muito simples: o que realmente determina o sucesso ou fracasso de uma fusão? E o que encontramos é essencialmente humano. Então, imagine você, trabalha numa empresa, 10 anos na mesma empresa, conhece os colegas, o café, os rituais, os bastidores, e um dia você ouve, fomos comprados. Não muda só o crachá, muda o pertencimento, muda a identidade. Essa transição é emocional, e se ela não é cuidada, o valor da fusão simplesmente se perde. Dados mostram que 67% das fusões não entregam o valor esperado. E o motivo não é financeiro, é por falha humana. Na comunicação é onde aparece a maior falha e também as diferenças culturais que o valor se vai. E para responder esse contexto, essa questão de pesquisa, o objetivo do trabalho geral é analisar como a integração cultural e o engajamento das partes interessadas influenciam o sucesso em processos de fusões e aquisições. E principalmente como as percepções e emoções das pessoas afetam o desempenho após a mudança. O achado principal foi claro: a integração não se consolidou porque as percepções dos colaboradores não foram gerenciadas. Desculpa, eu mudei um slide para mim e não mudei para vocês, né? Ainda estou na metodologia. Desculpa. A metodologia combinou entrevistas, análise documental e observação do processo de integração.
Focamos não só no que a empresa dizia que faria, mas no que realmente aconteceu nas relações do dia a dia. E o principal achado foi a integração que não se consolidou porque a percepção dos colaboradores não foram gerenciadas. A adquirente vinha otimista, mas a adquirida estava insegura e estagnada. E foi identificado a falta de fatores essenciais para uma fusão bem-sucedida. Então, não havia comunicação transparente e contínua, a liderança não era presente e coerente, o monitoramento de indicadores culturais junto aos financeiros também não era totalmente feito, e a gestão das emoções não estavam totalmente envolvidas. Em outras palavras, cultura é ativo estratégico, não detalhe secundário. Em entrevista com uma especialista, ela reforçou: cultura não se ajusta depois, ela precisa entrar na mesa desde a negociação. Trocar cultura não é trocar slogan, é trocar rituais, narrativas, símbolos, práticas. E quais foram os achados? Que o sucesso da fusão dependeu e depende da capacidade de construir uma narrativa compartilhada. Quando há pouca clareza, nasce a desconfiança. Quando falta comunicação, cresce a resistência. Fusões não fracassam pela diferença cultural, mas pela cultura não gerenciada. E aí a gente percebe que se não há cuidado com as pessoas, não há integração, porque onde existe pertencimento, existe resultado. Aqui estão as principais referências e agradeço pelo tempo de vocês. Eu que agradeço. Olha, eu encontrei uma pessoa que fala mais rápido do que eu. Então, vou deixar aqui a palavra para o próximo trabalho. Já pode compartilhar a tela. Oi, Tassiana, boa tarde. Eu cheguei agora, desculpa o atraso, eu só não sei qual é a sequência. É, a sequência é o artigo Código 427, combate ao absenteísmo e custos de agência. Ah, então é o meu. Melhoria de desempenho. É o meu. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela, tá? Rogler, a gente está na apresentação de trabalho da sessão de 4h30, no qual os trabalhos, o impacto cultural, que foi o primeiro, combate ao absenteísmo e custos de agência, o segundo, na indústria farmacêutica, o terceiro é custos de transição em agência, otimização de operações, e o último, análise multicritério. Então, te respondendo objetivamente, nós não está falando de clusters. Você, É, ai, tu pode. Pronto, agora. Era isso que eu ia vocês veem. pedir. Ah, então tá bom. Sim, Você já vê minha tela? sim. Ok, então boa tarde, obrigada pela oportunidade. Como a Tassiana falou, então o título do meu trabalho é o combate ao absenteísmo e o custo de agência. Tem todo um olhar aí para melhoria de desempenho, olhando tanto para a teoria de agência de fato, quanto com condicionamento operante em uma indústria farmacêutica. Esse trabalho então foi desenvolvido por mim, em parceria com o professor Adilson Aderito, tá? Bom, aqui é um contexto rápido a respeito da empresa. É uma indústria farmacêutica familiar, tem mais de 500 medicamentos que são trabalhados aí com diferentes classes terapêuticas e todos atuando na linha humana. Os principais concorrentes, então, são CIMED, União Química, Cristália e Libes. São mais de 4.000 colaboradores, com unidades Fabris espalhadas em diferentes regiões do país e com faturamento, considerando a referência de 2023, de 1,5 bi. Quanto a gente olha para o problema, o principal ponto aqui é que é uma empresa que está em fase de profissionalização, então, neste momento, a gente acaba de assumir aí a posição de uma presidência, né? Temos uma presidência agora fazendo parte do processo, assim como um conselho de administração também trazendo mais informações à empresa. Estamos numa fase de buscar melhorias de controles e processos internos,
E no caso desse trabalho, a gente está fazendo uma análise totalmente focada nas unidades Fabris. A gente tem uma questão aqui a ser trabalhada, que é o pagamento de horas extras nas unidades Fabris, que gira em torno de 13 milhões, considerando aí como referência 2023. Isso gera não só informações relacionadas à área de recursos humanos, né, com horas extras, com qualidade de vida, saúde mental, equilíbrio, né, entre vida e trabalho, mas também tem impacto direto no custo do produto final. E a causa raiz que foi mapeada é que a gente tem um indicador de absenteísmo de mais de 72 mil horas, né? Então, a gente acaba tendo uma interferência aí na produtividade fabril, justamente por conta desse indicador, versus a quantidade de horas extras que são necessárias para serem feitas para suprirem as ausências desses colaboradores. O diagnóstico, então, a gente tem, em primeiro ponto, a relação principal-agente, ou seja, tem uma questão aí de cumprimento da jornada de trabalho que não está sendo cumprida. Tem uma questão também de desalinhamento entre metas e objetivos do principal agente, que é justamente a questão do comportamento oportunista e o absenteísmo justificado. Como os colaboradores percebem que não existe nenhum tipo de entrave ou de penalização, o comportamento acaba sendo oportunista e o comportamento continua acontecendo, que é o absenteísmo justificado. A gente tem a simetria de informação, ou seja, o gestor ele entende que ele não pode cobrar o funcionário, né, justamente por risco de processo trabalhista, ele acha que existe um viés em relação a isso. E não existem também controles e monitoramento ocorrendo dentro das fábricas. Então, a estrutura de gestão somente acompanha os relatórios que são enviados por RH, mas não é feito nenhum tipo de controle mais aprofundado a respeito e nenhum tipo de penalização em relação a isso. E também o outro lado é fato, além de não existir nenhum tipo de penalização, também não existe nenhum tipo de plano de incentivo para aqueles que cumprem aí a jornada de trabalho, no caso, a relação principal agente. A proposta de solução, então, é trabalharmos com 2 pontos que são trazidos pela teoria de agência. Um, que é a categoria de custos que olha para controle, e o outro que olha para incentivo. Quando a gente olha para a categoria de custos, especificamente na questão do controle, a gente tem alguns públicos-alvo aqui. Então, no caso, os gestores seriam os primeiros a serem envolvidos, para que eles possam participar de um treinamento com o time jurídico e compliance e recursos humanos para entender qual que é o papel que eles podem ter para que eles possam seguir com o alinhamento de como abordar esses colaboradores e, eventualmente, se for necessário, se for um comportamento que continue sendo oportunista, que seja aplicada a medida disciplinar, justamente para que possa se criar a cultura aí de tirar esse tipo de comportamento do ar. Em relação aos colaboradores, também ainda no ponto de controle, eles seriam convidados a participarem dos treinamentos sobre papéis e responsabilidades, daquilo que é esperado em relação à atuação deles e também para que eles estejam alinhados que são passíveis de aplicação de medida disciplinar. Então, para que tudo isso esteja alinhado com todas as partes interessadas. Quando a gente olha para os 2 públicos, a nossa proposta de solução é a realização de feedback, para que também a gente possa aproveitar aí o gestor conduzindo essa conversa com o colaborador e sinalizando a necessidade de mudança de comportamento. No caso daqueles que seguem com o absenteísmo, seria uma forma de medida corretiva, mas também daqueles que estão seguindo os pontos que são mapeados pela empresa, para que eles tenham um reforço positivo e continuem com o mesmo tipo de comportamento. No caso dos colaboradores, a gente segue ainda também olhando para a integração das políticas da área de recursos humanos, então, para que a gente consiga acompanhar tanto os indicadores de absenteísmo quanto de medida disciplinar e que eles possam também ser impactados em elegibilidade para alguns programas. Então, por exemplo, participação de processo seletivo interno, alguns tipos de concursos, day off também no dia do aniversário, então, para que esse tipo de ação possa ser replicada aqui como gestão por consequências. E no caso do incentivo, também olhando para os colaboradores, a gente entende que poderia ser criado um sorteio semestral para reconhecimento daqueles colaboradores que não têm absenteísmo, seja para ganhar algum tipo de prêmio, seja para fazer alguma visita a alguma fábrica em específico que eles ainda não conheçam. E também
Esse indicador, ele acaba sendo utilizado para pagamento de PLR, participação nos lucros e resultados. Então, a proposta aqui é que eles também sejam comunicados mensalmente a respeito do impacto que isso gera diretamente para eles. Isso impacta em bônus, isso pode ser minimizado, pode ser mitigado, para que eles entendam de fato o impacto que o comportamento deles gera e como que eles podem ter acesso a essa informação e, se for o caso, realmente reduzir esse tipo de comportamento. E aí, o que a gente entende como contribuições desse trabalho seria, em primeiro lugar, a transformação do ambiente interno, então gera uma melhoria da performance operacional das linhas de produção, né? Acho que não só em termos de clima, mas também de produtividade de modo geral. A implantação dos incentivos, ele sinaliza ao agente que a empresa valoriza o cumprimento da jornada de trabalho e garante que eles estejam alinhados em relação a esses comportamentos que devem ser mantidos e seguidos por todos. A criação do movimento meritocrático, ou seja, que essas pessoas que estão em linha com o que é esperado sejam reconhecidas. E até porque estão mais aderentes à cultura que a empresa vem preconizando, e justamente para que sirvam também de exemplos para as outras pessoas que estão à sua volta. E tem uma questão importante aqui, que é uma expectativa de retorno financeiro. Então, reduzindo esse indicador de absenteísmo e de horas extras que são feitas para mitigar esse tipo de falta, a gente reduz aí em aproximadamente mais de 3 milhões ao ano, né, em pagamento de horas extras. A gente reduziria em 25% do valor que é pago hoje. Então, além de ser uma forma de impactar no pagamento, né, de PLR, também pode ser revertido esse valor para contribuir com benefícios, com ações de reconhecimento, para o público que acaba tendo um comportamento mais aderente àquilo que é esperado da empresa. E aí, eu finalizo aqui com as referências bibliográficas, as principais que foram utilizadas, tanto de teoria da agência, né, que vai trazendo todos esses pontos, mas também olhando aí um pouco para questões de produtividade, absenteísmo e tudo mais. E aí, o último ponto que a gente traz aqui é em relação até ao Skinner, né, que é uma leitura antiga, mas que fala sobre justamente comando e controle, reforço de comportamento dentro da psicologia, que foi uma forma que a gente identificou de atrelar as duas teorias dentro desse trabalho. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. É, o quarto trabalho, postos de transição. Agora é comigo, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Se vocês estiverem vendo, vocês me avisam, por favor. Tá ok. Estamos vendo. É, Bem, deixa eu só passar a janelinha para cá, que eu estou indo num outro monitor para facilitar. Vamos lá. Beleza. Então, meu trabalho, né, custos de transação e agência em BPO, né, otimizando operações de atendimento ao cliente em empresa global. Eu sou Luiz Guilherme, sou mestrando em administração pelo Mackenzie, estou fazendo esse trabalho, né, fiz esse artigo aí em parceria com o doutor Adilson Aderito, também aí do Mackenzie. Tá? Então, vamos passar primeiro para o contexto do trabalho. Então, eu vim com uma pesquisa aplicada, com proposta de solução para um problema, a gente vai falar mais à frente. A empresa que foi estudada, objeto desse trabalho, é uma empresa multinacional no segmento de BPO, né? Então ela presta serviço para empresas que decidem terceirizar, né, atividades que não são core, né? Essa aqui especificamente para atendimento, né, o famoso call center. A gente não usa muito esse termo hoje em dia, mas usava bastante nos anos 2000, 2010, né? Uma empresa fundada no início dos anos 2000, né? Hoje, ela tem mais ou menos 110 mil colaboradores, né, distribuído em mais de 13 países. Tem uma força forte aí na América Latina, então Brasil, Argentina, Peru, e também está na Espanha e no Marrocos, né? Então, como eu tinha comentado, ela atua com essa parte de serviço terceirizado muito forte em clientes de segmento financeiro, então os bancos, as fintechs, empresas de telecomunicação, empresas do segmento automotivo, saúde, entre outros, tá? No Brasil, que é o seu maior contingente de pessoas, ela atua em grandes metrópoles, né? Então ela está em São Paulo, na capital, no Rio, em Minas, em Belo Horizonte e em Salvador, na Bahia. A metodologia utilizada para o trabalho foi a metodologia para solução de problemas e aproveitamento de oportunidades, aqui de Marcondes, Miguel,
Franklin Pérez, né? Onde desde o entendimento de um problema ou de uma possível oportunidade, a gente faz todo um diagnóstico, uma proposta de solução e faz a sua implementação até colher aí os resultados e fechar, né, com o relatório final. Aqui, para dar um contexto do setor de BPO, né, ele vem com alguns desafios, né, nos últimos anos, tanto para a empresa quanto para os seus clientes, muita por conta da pandemia, né? Então, a pandemia, até por ter provocado aí o home office, por ter aumentado muito a demanda por terceirização, então acaba sendo alguns desafios. Tenho até uma referência aqui de Ambergen, Geraldi e Richards, né? Toda a parte de novas tecnologias, principalmente automação e IA, tem sido um grande desafio para esse setor, né? Então, cada vez fazer mais com menos, né? Reduzir, muitas vezes pessoas trabalhando mais com automação, trabalhando mais com inteligência artificial. A LGPD também passa a ser um grande desafio, principalmente da proteção dos dados, né? Uma vez que toda a informação desse cliente passa, né, para a empresa nos mais diversos canais, seja por telefone, seja por WhatsApp, seja por e-mail. Então, essas empresas do segmento de BPO acabam tendo muito acesso às informações dos seus clientes, tá? Aqui, como problema inicialmente percebido no estudo, a gente vai trabalhar com basicamente três pilares dentro da empresa. O primeiro, a mudança de escopo em projetos. Então, todo tipo de projeto enfrentando algumas mudanças de escopo. A falha no cumprimento dos seus SLAs, né, dos seus acordos de nível de serviço. E uma elevada rotatividade, né, o famoso turnover dos seus operadores. No diagnóstico, nós fizemos uma análise descritiva e interpretativa, né, basicamente usando três momentos, né? Uma parte foi de entrevistas diretamente com a gestão, né? Então, tanto com tecnologia, operações, RH e jurídico. Uma parte forte de avaliação documental, então, avaliação dos relatórios, dos processos da companhia e principalmente dos seus contratos, e também uma etapa de observação direta, principalmente voltada para a metodologia de projetos. No que tange mudança de escopo em projetos, o que ficou latente aí nas análises, né? A empresa sofreu muitas alterações de escopo durante o projeto, então os seus clientes mudavam diversas vezes durante o projeto. Então ficou claro que o escopo inicial desse projeto não estava bem documentado, não estava bem fechado, né? Isso acabava aumentando o custo, né, do projeto, o custo até operacional, uma vez que estava tão bem alinhada essa responsabilidade, essa possibilidade de mudança no projeto, isso acabava acarretando na empresa assumir esses custos, né? Com as mudanças de escopo, acabava acarretando em atrasos nas entregas e na qualidade, né, dos projetos. Inclusive, eu trago até uma referência recente aqui do PMI, né, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, que fala que 52% dos projetos, né, a nível mundial, enfrentam mudança de escopo. E desses, 43% têm um grande impacto significativo, seja em tempo, seja em custo ou em qualidade. É o que a gente muitas vezes chama de tríplice restrição. Em qualquer ponta aí do triângulo que eu mexa, eu vou acabar impactando, seja custo, seja qualidade ou seja cronograma. Com relação ao cumprimento dos SLAs, fechamento nos contratos com metas que a gente chama de ambiciosas, né, e muitas vezes faltando recursos para poder atender, né, a demanda e, consequentemente, esses SLAs. Para poder atender, havia um aumento de headcount, ou seja, aumento de pessoas, e aí, consequentemente, aumento de custo, né, uma vez que a quantidade de pessoas que eu tinha para atender aquele serviço não era o suficiente. O meu faturamento continua o mesmo, eu tenho que aumentar a quantidade de pessoas para poder atender. Quando não atendendo o SLA, acabavam tendo penalidades contratuais de até 10% do valor do faturamento, né? Independente do modus, aqui acaba abalando, né, um pouco a confiança aí dos clientes e também reduzindo faturamento e margem operacional. E quando falamos aí da parte do turnover dos operadores, né, da rotatividade, um ponto de atenção que é muito para esse segmento de BPO são os salários e os benefícios, né? Quando a gente compara com outros segmentos do mercado, são salários menos atrativos e benefícios menos atrativos do que o mercado pratica. Isso acaba impactando também no engajamento e na motivação dos colaboradores. Uma das avaliações que foi feita identificou que não havia, né, um plano de carreira bem estruturado especificamente para a operação, né? Isso era mais visível nas áreas de staff, nas áreas de negócio, mas na operação não, né?
Com toda essa parte de rotatividade, há um custo, né? Depois a gente vai falar um pouco de custo de transação de agência, mas um custo, né, em recrutar, treinar, integrar esses novos colaboradores. Então, um processo quase que cíclico, né? Eu tenho turnover, saem pessoas, eu contrato novas pessoas, e isso no mês seguinte acaba acontecendo novamente, né? Isso reduz margem, reduz faturamento, reduz eficiência operacional da empresa também, né? Aqui também uma referência aí de 2023, né, que 23 das empresas no Brasil que registraram um turnover acima de 10, registraram um turnover acima de 10%. Então, isso é um número bem elevado, e o setor de BPO acaba sendo quase que um dos líderes nesses números. Aqui uma síntese dos principais custos, tanto de transação como de agência, né? Onde eu tenho tanto toda a parte de renegociação de contrato, uma vez que eu tenho que renegociar meus SLAs, a parte das penalidades contratuais, né, que eu comentei, o aumento de recursos com as falhas, atrasos em projetos. Então, tem uma distribuição aí entre cada custo desse dentro da companhia como proposta de solução para cada um desses pilares, né? A ideia é que é um modelo de governança, né, focando em cada um dos pilares, olhando muito a parte de custo e controle e olhando também a parte aí de incentivo. Então, quando a gente fala da parte de mudança de escopo nos projetos, é ter uma definição de escopo muito amarrada ao contrato com os clientes. Então, deixar muito claro qual metodologia que vai ser abordada no projeto, se é uma metodologia mais voltada para o ágil, que dá vamos dizer, uma margem, uma flexibilidade para ter essas mudanças de escopo, porém isso precisa estar no custo, né? Não dá para também mudar o escopo sem ter um custo que eu consiga pagar por ele. Eu comentei aqui a questão dos uso de metodologia ágil, né? Tendo evolução incremental aí nos projetos, então aí sim, tendo uma flexibilidade maior com as mudanças e tendo também produtos de prateleira, né? A questão de produtos de prateleira, principalmente de soluções de omnichannel, né? WhatsApp, robô, agente digital, chatbot, ajudam a flexibilizar a implementação dos projetos e aí trabalhar nessa evolução incremental de cada solução. Quando falamos dos SLAs, ajustar os SLAs principalmente para novos colaboradores em curva de aprendizado. Então, uma vez que é sabida essa rotatividade que eu tenho, preciso ajustar esse SLA entre esses colaboradores. Um colaborador com 1 ano de experiência certamente atende um SLA totalmente diferente de um colaborador novo. Então, é importante que haja esse ajuste, né? E ligado a ele também criar faixas de desempenho diferenciadas, né? Então, permitindo que o operador, ao passo que ele vai fazendo o tempo de casa, ou seja, tá lá seus primeiros 45 dias de experiência, 90 e por aí vai, ele possa alcançar as metas de forma gradual. O que foi visto aí nas análises, que era muito comum o operador mal entrar já ter uma meta quase que total do restante da equipe, né? Então, isso acaba realmente sendo um problema e começa a afetar uma série de situações. E quando falamos aí do turnover, aí já uma parte mais voltada para incentivo. Então, 3 propostas aqui que foram fechadas, foram propostas, né, para resolver essa questão do turnover, foi parcerias com faculdades e instituições de ensino, né, então, facilitar aí o ingresso desses colaboradores, né, para a educação, oferecer uma plataforma de treinamento online, né, e muito atrelada e alinhada ao plano de desenvolvimento, né, individual de cada colaborador. Então, trabalhar para resolver cada gap, cada lacuna desses profissionais e também criar um sistema de incentivo baseado no desempenho do colaborador, recompensando aí com alguns benefícios, desde um vale-refeição adicional, seja uma semana de folga, enfim, algum benefício totalmente atrelado ao desempenho. Resultados esperados dessa proposta. Então, melhorar aí o cumprimento dos SLAs, então, né, reduzir aí as penalidades contratuais e melhorar toda a parte de margem e faturamento, reduzir, né, o turnover, que da empresa estava por volta de 9 a 10% para menos de 4%, né, através desses programas, ter uma maior previsibilidade dos projetos, uma vez que eu tenho o escopo mais fechado, ou se é algo, né, como eu comentei, voltado para o ágil, que seja flexível, isso já esteja no custo, e também uma maior eficiência operacional, uma vez que eu aumento a produtividade e melhoro os meus processos. Já partindo aqui para a conclusão, é uma proposta que é potencial de replicação em outros contextos de BPO, e não somente de atendimento, então para empresas de tecnologia, para empresas de facilities que
que volta e meia tem dores aí muito parecidas com esse segmento, né? Há algumas condições de sucesso para a implementação. É o alinhamento com todo o board da empresa, então alinhamento estratégico, trabalhar muito forte aí com o plano de comunicação, né? O engajamento de toda a liderança para fazer realmente, né, isso dar certo. Ter uma cultura da empresa muito voltada para a mudança, então toda essa questão de mudança e flexibilidade é importante que a cultura a respeite e, claro, investir também em tecnologia e capacitação. Ao final, a ideia é que consiga realmente gerar eficiência operacional, então, como eu comentei até na parte dos resultados, aumentando aí faturamento, tendo, né, evitando alguns tipos de custo, reter, né, os talentos, reter as pessoas e, consequentemente, tendo uma maior satisfação dos clientes. Aqui as referências que foram trabalhadas aqui no artigo e finalizei, agradeço a todos aí. Muito obrigado. Eu agradeço. É, tu podes retirar tua apresentação para a gente Deixa eu só colocar tirar aqui agora agora. Só aumentar aqui. a apresentação de Qualquer. Paloma. Agora sim. Paloma, quando tu quiseres, aí você já pode apresentar. Compartilhar. Uhum. Todos conseguem visualizar? Sim. Saudações a todos. Vamos já iniciar o trabalho análise no critério da competitividade de clústeres industriais no setor de confecções da Paraíba. Esse trabalho é de minha autoria, Paloma Bezerra, juntamente com as docentes Tassiana Jerônimo, Roberta Silva e Sandra Souza. Partimos, basicamente, o foco desse trabalho recai sobre a competitividade no contexto dos clústeres industriais. Só um momento, porque a tela de você está sobre os slides, não sei se está acontecendo. Agora sim. A gente consegue Parece o slide. enxergar direito, não tem nada em cima, não. Tá tudo certinho. É, Deixa eu tentar novamente. Consegui. Então, então, partimos. Desculpa. Então, o foco recai sobre a competitividade no contexto dos clusters. Basicamente, partimos do pressuposto de que o sucesso competitivo desses clusters industriais ele está influenciado por múltiplos fatores, como o acesso a recursos, a interação com clientes, a interação entre as empresas, que é a cooperação, a disseminação do conhecimento e outros aspectos. Dada a complexidade inerente a essa competitividade no âmbito dos aglomerados econômicos, nos últimos anos surgiram modelos direcionados à avaliação das dinâmicas competitivas no contexto dos aglomerados, como, por exemplo, o modelo de Zaccarelli, o modelo de Bezerra e outros, né, e colaboradores. Precisamente, esses modelos, eles auxiliam os atores institucionais, de uma forma geral, identificar limitações e oportunidades e definir estratégias individuais e coletivas em seus planejamentos, focados na competitividade, no incremento da competitividade dessas regiões. Dada a importância e a complexidade associada a essa competitividade, esse artigo, ele analisa a competitividade de clusters industriais do setor de confecções da Paraíba a partir do modelo de Bezerra e colaboradores. Basicamente, esse modelo foi selecionado porque ele permite avaliar a competitividade e, além de avaliar esses clusters de forma isolada, considerando indicador por indicador, ele fornece um índice global de avaliação, ou seja, um desempenho, um valor que vai permitir avaliar o desempenho global. E isso contribui bastante no tocante à comparação de clusters industriais. Então, diante disso, os objetos de estudos dessa pesquisa são os clusters de confecções instalados no município de Campina Grande e de João Pessoa,
que foram selecionados pela sua relevância para a economia do Estado. No que se refere ao referencial teórico, basicamente esse modelo ele considera as métricas que foram estabelecidas por Zaccarello e a aplicação de um modelo multicritério para fazer essa conversão de alguns parâmetros qualitativos para indicadores quantitativos e fornecer esse valor global. Com relação aos procedimentos metodológicos, para alcançar esse objetivo, foram utilizadas fontes secundárias, precisamente consideramos estudos que foram realizados nesses setores, e os dados eles foram processados com auxílio do software Visual Prometheus. Com relação aos resultados, observamos que o município de João Pessoa, o cluster de João Pessoa, se destacou em relação ao município de Campina Grande. O município de Campina Grande, ele apresentou um resultado aquém em relação a João Pessoa em 3 indicadores. O indicador de abrangência de negócios, que basicamente avalia se o setor ele tem uma cadeia produtiva completa, e observamos que em Campina Grande não existe essa cadeia completa. Por exemplo, quando eles precisam adquirir insumos, eles acabam adquirindo insumos da concorrente, né, do setor da região vizinha, de João Pessoa, até mesmo de outros estados, a exemplo de Pernambuco. Com relação ao equilíbrio de ausências privilegiadas, observamos que a região de João Pessoa ela se destaca em relação a Campina Grande porque apresenta o maior número de empresas que atuam em condições similares e o caráter evolucionário por introdução de tecnologias. Basicamente, o município de João Pessoa ele foi melhor avaliado do que Campina Grande, porque mesmo que ambos utilizem tecnologias obsoletas, João Pessoa investe em capacitação e treinamento pessoal. E segundo os autores que desenvolveram as métricas, a competitividade ela depende de tecnologias, mas também do desenvolvimento, do engajamento de pessoas. Com relação aos indicadores associados a João Pessoa, esse município ficou aquém em relação a Campina Grande, também em 3 indicadores. Concentração geográfica, tendo em vista que o número de empresas que atuam na região é menor comparado ao de Campina Grande. Complementaridade por utilização de subprodutos. Esse indicador ele está associado a questões de sustentabilidade. Basicamente, ele considera iniciativas de otimização de recursos naturais, gestão de resíduos, e comparando os resultados dos 2 setores, João Pessoa ele tem iniciativas de reaproveitamento de resíduos, mas são mais genéricas, são aquelas que já existem na região, como gestão de resíduos comuns. Já Campina Grande, ela se destacou nesse indicador porque, além desse gerenciamento comum, convencional, ele também possui estratégias específicas para os resíduos que surgem desse setor, oriundos desse setor. Esses resíduos, por exemplo, os retalhos, eles são direcionados para o artesanato. São a cultura da comunidade adaptada ao cluster, basicamente avalia o envolvimento da sociedade nessa atividade econômica. E o município de Campina Grande, ele se mostrou mais empenhado, certo? A sociedade de Campina Grande se mostrou mais empenhada do que a sociedade de João Pessoa. Existe um sentimento maior em termos de pertencimento daquela atividade, de contribuição em relação àquela atividade. Os municípios, eles apresentaram desempenhos similares em relação aos demais indicadores. Com relação à especialização da empresa, esse indicador avalia se as empresas eles dominam todas as etapas ou se eles se concentram naquilo que fazem melhor. No caso dos 2 municípios,
eles realizam todas as etapas de produção e não terceirizam o serviço. Quando terceirizam, é mais atividade que não é relacionada à sua atividade econômica principal, como, por exemplo, a limpeza. Relativo a esse indicador, recomendamos que as empresas foquem nessa questão da terceirização e se concentrem, de fato, em algumas atividades principais. Com relação à cooperação entre as empresas dos clusters, observamos que nos dois clusters, certo, nos dois municípios, a maioria dos empresários trabalha só. Nesse sentido, recomendamos a cooperação não somente entre as empresas, mas também que eles aproveitem melhor o apoio das instituições locais, a exemplo do SEBRAE. Com relação à substituição seletiva dos negócios, esse indicador ele sugere que existam iniciativas de apoio, de incentivo para que as empresas elas consigam se sustentar no cluster. E caso alguma venha fechar as portas, existem incentivos para que novas empresas cheguem que sejam mais competitivas. Nesse caso, as duas empresas, os dois clusters, carecem de iniciativas, de mais apoio, de incentivo, não somente para a criação, mas também para a sustentabilidade dessas empresas. No indicador uniformidade tecnológica, ele basicamente ele avalia se existe muita distância em termos de nível tecnológico das empresas que pertencem aos clusters. Nos dois clusters, as empresas elas utilizam tecnologias obsoletas, como foi mencionado, e não existe uma distinção, uma diferença significativa entre elas. O que pode ser positivo na lógica dos autores, porque se elas atuam em condições similares, existe maior possibilidade de elas cooperarem, estabelecerem trocas em suas atividades. Com relação ao indicador estratégia de resultados para o cluster, basicamente, esse indicador avalia se existem estratégias coletivas, a presença de estratégias coletivas por parte das empresas e das outras lideranças locais. Nesse caso, nos dois clusters, identificamos que existe maior necessidade de incentivar a cooperação entre as empresas e também entre os líderes. Concluímos que o município de João Pessoa ele tem melhores resultados em termos de competitividade comparado ao de Campina Grande, mas eles compartilham desafios estruturais em comum, como, por exemplo, a cooperação entre empresas, que é baixa, e a limitada articulação institucional, ou seja, a integração com os demais atores disponíveis. Nesse caso, entre as principais sugestões do nosso trabalho, é desenvolver, elaborar um plano de ação local para cada cluster, compreendendo, incorporando elementos de competitividade recomendados na literatura, a exemplo do próprio modelo que foi utilizado para essa avaliação, que se fundamenta nesse modelo proposto por Zaccarelli. Essas foram as principais referências utilizadas. Agradeço a todos pela atenção e pela oportunidade. Também agradeço. E aí a gente parte para a discussão dos artigos que foram apresentados. Vocês têm alguma contribuição, sugestão para o primeiro artigo, impacto cultural? Vou falar algumas coisas, Maria do Carmo, espero que você anote, até como contribuição de estrutura do teu trabalho. No referencial, integração cultural em fusões e aquisições, você e os demais autores colocam que as diferenças de fusão e aquisição podem se manifestar em diversos estilos. Aí, dentre eles, liderança, práticas de gestão, formas de comunicação, rituais, símbolos corporativos e dificulta a construção de identidade organizacional. Mas quando a gente observa o questionário que foi aplicado, vocês não trabalham todos esses elementos.
Aí eu queria saber se tem alguma forma, se vocês conseguem observar esses elementos de uma maneira diferente, sem ser somente questionário, uma observação em loco, ou fotos em relação ao que está acontecendo, ou utilizar uma triangulação de dados para você pegar os relatórios de gestão e aí fazer o contrassenso com esse questionário. Vocês tiveram alguma recomendação de fazer essa observação sem ser somente por esse questionário que vocês aplicaram? Não, na verdade não. A gente acabou não usando todas essas informações da literatura, né? Então o questionário foi baseado mais em, porque assim, quando a gente foi montar o questionário, a gente já tinha um pré-conhecimento do que estava acontecendo na empresa. Então as perguntas baseadas na literatura foram voltadas para realmente detectar se essas informações eram verídicas ou não. É por isso que nem todos os itens foram avaliados. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, mas só deixo o cuidado para você colocar isso na sua metodologia. Tá. Como esse questionário foi organizado, esses construtos saíram da onde, a aplicação foi feita como? A acessibilidade, ela decorreu pelo quê? Para ter um maior acesso. Se foi aplicado, por exemplo, bola de neve, para que o amigo do amigo do amigo faça essa encaminhamento desse questionário. Então, né, na parte da metodologia, que você colocou que foram esses 10 gestores e funcionários da área, e o Forms foi enviado via WhatsApp, você tem que descrever melhor como é que foi esse acesso? Quem são essas pessoas? Qual a importância dessas pessoas? Por que que o método de envio foi somente pelo WhatsApp? Então, quando você trabalhar melhor, vai dar uma organização do passo a passo. Por que que eu falo isso? Porque tanto você quanto os demais, quando a gente trabalha no artigo, ele tem que ser reaplicado. Não necessariamente ele vai ser reaplicado para a observação dos mesmos construtos. Até porque quando a gente trabalha estudo de caso, ele é adequado para o contexto e o fenômeno que a gente está observando. Mas pelo menos a gente tem que conseguir reaplicar aquilo em um determinado momento, se caso você quiser também fazer esse estudo ser longitudinal. Porque uma fusão e aquisição você só viu em um ponto cronológico, mas aquilo em outros pontos, será que foi verificado? Quando terminou o processo todinho de fusão e aquisição, será que tem uma outra observação do que você trouxe aqui hoje? São indagações para você pensar junto com os outros autores. Eu agradeço a contribuição, vamos rever isso daí. Mas, assim, só para informação aqui, que então não ficou claro, a gente achou que tinha ficado, a gente acabou Hum. pegando um de cada departamento, assim, foram 10 gestores de várias áreas diferentes para a gente ter visões diferentes das opiniões. Uhum. Mas vamos deixar isso mais claro até para, se resolvermos aí publicar, encaminhar para alguma revista. Então, foi de grande contribuição. Obrigada, Tassiana. E só pegando o gancho, se foi 10 gestores de elementos de áreas diferentes, qual é a contribuição desses 10? Qual é a visão desses 10? Porque uma pessoa, por exemplo, que trabalha na área de finanças tem uma visão totalmente diferente de um que tem contato direto com o consumidor, com os stakeholders, uns acionistas. Então, deixa claro como é que foi essa observação, até para quando você chegar nos resultados e conclusões, você ter um resultado que seja mais aderente ao que você quer trabalhar. E aí, só para fechar meus comentários, geralmente a gente utiliza o PMI para trabalhar projetos. Fusão e aquisição, a gente não trabalha como projeto. Você tem outros autores para trabalhar dessa forma, como, por exemplo, a teoria da agência que trouxe Fernanda. E aí você vê também, são outras indagações para você ver como é que vai ser esse embasamento conceitual acerca do fenômeno que vocês estão investigando. Tá ótimo, muito obrigada. Vocês querem falar alguma coisa?
Eu gostaria, professora Tassiana, primeiro, parabéns, Maria do Carmo, pelo seu trabalho. Eu gostaria de soltar uma discussão aqui menos técnica, né, que a professora Tassiana bem colocou a respeito do seu trabalho, mas mais abrangente, que talvez envolva os nossos colegas aqui, o Luiz Fernando, o Luiz Guilherme, perdão, a Fernanda e a Paloma também, que talvez eu gostaria de ouvir a contribuição deles também a respeito desse tema. Mas o seu trabalho, principalmente na sua fala, professora Maria do Carmo, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu pessoalmente não passei por essa questão de estar em uma empresa que foi adquirida ou houve uma fusão nela, mas o meu pai passou por essa experiência e você falou uma coisa que me chamou muita atenção, porque foi exatamente o que ele passou naquela época. Essa desconfiança, esse sentimento de não pertencimento a essa nova empresa, que você falou uma coisa que chamou muita atenção, né? Que mudou o crachá, mas mudou as pessoas, então você não, você se sente fora da sua casinha ali, né? E eu queria ouvir um pouco mais, né, o que que você percebeu fazendo o seu trabalho, conversando com os responsáveis lá, né? Quais práticas, acho que a gente pode colocar esse termo, né, que a gestão colocou ali, que identificou como mais eficaz, talvez, para reduzir essa desconfiança, esse desconforto em relação aos colaboradores que faziam parte da empresa. Porque, novamente, trazendo o exemplo que meu pai passou, quando a empresa que ele trabalhava foi adquirida, e ainda foi adquirida, era uma empresa nacional, que foi, na época, foi adquirida por uma empresa sueca. Então, assim, mudou os gestores, mudou a cultura, mudou os processos, mudou tudo. Ele ficou 6 meses na empresa e preferiu se desligar, sabe? Então, assim, eu queria ouvir um pouco mais a respeito dessa percepção que você teve nesse sentido. E também ouvir os colegas, não sei se o Luiz Guilherme, a Fernanda ou a Paloma tem algum exemplo, alguma coisa próxima em relação a isso, né? Porque eu, particularmente, eu me senti muito próximo desse exemplo que você trouxe, viu, professor Maria do Carmo? Obrigada, Lucas. Então, até uma das considerações que a gente coloca no trabalho é que, geralmente, quando acontece essa situação, ela já vem para os colaboradores a coisa pronta, né? Então, o que a gente sentiu foi que isso deveria ter acontecido antes, essa definição do que ia ser feito. É um problema, Apesar desculpa te de, interromper, assim, é um problema de comunicação mais do que qualquer outra coisa, né? sim, sim, né? Então, acho que esse é o principal ponto aí a ser analisado numa fusão e aquisição, que seja conversado antes e não quando já estiver pronto. Uhum. É delicado, né? A gente sabe, tem muitas coisas que são sigilosas nesse processo, tudo, mas tem algumas formas de ir implementando isso, primeiro sendo conversado entre a compradora e a que está sendo adquirida, É adquirente, né? já ali, como que é essa definição? Porque muitas vezes a fusão acontece e quem vendeu não sabe direito o que vai ser mudado ali. Né? Até para negociar, olha, a gente conhece a cultura da empresa, isso não é uma coisa muito forte para se mudar, talvez vocês devam caminhar desse jeito, entendeu? Uma coisa de ser negociado antes com a compradora, e não deixar a critério dele chegar e mudar tudo, né? Foi muito próximo, né? Ainda mais com essa da fala que você trouxe, foi muito próximo ao exemplo que meu pai trouxe. Meu pai passou mesmo, né? Quando a empresa foi adquirida, eles só avisaram, ó, estamos vendendo, amanhã é uma nova chefia, tudo mudou e é isso aí. Então, essa questão da comunicação realmente acho que é a principal É falha nesse fundamental. momento de aquisição por uma nova empresa, né? Lucas, acho que só para contribuir também com a professora Maria do Carmo, eu nunca passei por um processo de fusão e aquisição, mas eu venho passando por um processo de transferência de uma fábrica de São Paulo para Pouso Alegre, para Minas Gerais. E o que fez toda a diferença nesse processo que ainda está acontecendo foi a comunicação. Então, a gente comunicou com bastante antecedência, as pessoas sabem o que que vai acontecer, de que forma que elas podem, de repente, migrar para essa outra unidade, ou se elas eventualmente quiserem ficar em São Paulo, quais são as condições, enfim. Então, Uhum. eu acho que a chave de fato é a comunicação para que as pessoas trabalhem com mais transparência e Exato, clareza, né? exato, exato. Acho que o Luiz Guilherme também tinha levantado a mão, professor Tassiano. E sim, não, acho que é bacana, né, a sua contribuição, Lucas, da Fê também. A empresa que eu trabalho está passando por uma fusão, então deve até próximo ano ser adquirida aí por uma empresa de fora. E realmente vem, né, se a gente não trabalhar com a comunicação, fica aqueles medos, né? Se a gente pegar coisa de anos atrás, a gente, né, na época do Itaú e do Unibanco, né, Real e Santander, a gente sabe que
houve muito desse medo e muita troca, né? Então, quem era de um lado acabou não ficando, ficou quem comprou, né? Então, sempre fica esses medos, né? Então, trabalhar com a comunicação, como a Maria do Carmo comentou, né, ter clareza, né? Antes do fato acontecer, né? Preparar todo o time, ter um trabalho de mudança organizacional mesmo, né? Gente, ó, não vai acontecer o que vocês estão com medo, ou vai acontecer e tá tudo bem, Uhum. né? Vamos. Faz parte do jogo também, né? Então, esse trabalho ele é muito, muito importante. Então, acho que, Maria do Carmo, parabéns aí, um trabalho muito legal. Obrigada. E assim, só para fechar, eu acho que essas duas contribuições ele vale até também para essas empresas públicas que estão passando para mãos de acionistas, como agora a ANEEL, aqui em Pernambuco a gente tem a agência que é a Chesf, a antiga Chesf, que hoje em dia passou para um grupo acionista que não é brasileiro. Então, está uma questão muito grande. Não teve comunicação. Quando o pessoal foi trabalhar no outro dia, tinha bandeirinha, o nome da empresa tinha mudado. Colocaram um monte de bandeirinha do novo nome. As mesas foram realocadas, ou seja, não teve comunicação nenhuma. Então, também ver esse trabalho de uma forma ampliada para essa troca também de gestão. De uma forma abrupta, como acontece geralmente em fusão e aquisição. Eu estou até tentando procurar aqui o nome da empresa, porque ela foi tão diferente que pegou todos de surpresa. Até agora eu não consegui identificar, não. Depois eu falo. Vou procurar aqui mais para depois falar para vocês. É, com relação ao segundo trabalho, que é combate ao absenteísmo, eu vi que teu trabalho, Fernanda, repousa muito justamente na teoria comportamental Uhum. voltado para a parte mecanicista de administração. Sim. Aí eu queria saber se antes de chegar nisso, vocês É. tiveram cuidado de observar também o comportamento do funcionário, identificou quais eram os elementos de absenteísmo, por que que isso ocorre, quando ocorre, por exemplo, segunda-feira é o período, é o Uhum. dia que tem mais atestado com Uhum. CID. é, Coincidência só, professora Tassiana, só Pois uma é, coincidência. pois é. Mas todo médico do trabalho sabe disso. Sim, sim, Considero que não tem nada a ver com o que ele está apresentando. sim. Então, eu queria saber se vocês tiveram esse cuidado também de observar o porquê que acontece isso na empresa. Sim, na verdade, eu acabo não entrando aqui no detalhe, mas teve toda uma análise antes. Por exemplo, nós não tínhamos o espaço saúde, como a gente chama, né? Que são os ambulatórios dentro das fábricas. Então, o que vinha antes era uma reclamação de, olha, eu preciso ir para muito longe para passar por uma consulta, eu acabo perdendo um dia de trabalho. Então, a primeira ação que foi feita há alguns anos foi justamente instituir esse modelo dentro de cada fábrica, na expectativa de que diminuiria pelo menos a quantidade de atestados justificados. E mesmo assim, a quantidade de atestados, né, de absenteísmo justificado não reduziu de forma abrupta, né? Acho que é um ponto, ou seja, é aí que entra talvez a questão do oportunismo, né? E eu acho que um outro ponto também é que os injustificados, as pessoas acabam, às vezes a gente percebe muito em dias de jogos, né? As pessoas acabam chegando atrasada ou não vão, né? E aí a gente tem feito todo um trabalho de conversar com essas pessoas para entender o que está acontecendo, mas como não acontece melhora e eles não percebem nenhum tipo de punição, foi por isso que acabou se indo por um caminho aí mais olhando para a consequência mesmo, né? Para tentar minimizar. E esse trabalho ele já está sendo implementado e a gente tem conseguido reduzir, mas justamente porque não tinha nenhum tipo de alinhamento com as pessoas. Ia se deixando e eles não tinham nenhum tipo de consequência. Outra curiosidade, vocês não tinham nenhum regimento interno no momento que é contratado um novo funcionário para fazer uma reunião de Sim, integração apresentando todas sim. essas questões operacionais? Sim, na integração, sim. Só que aí a gente tem um outro ponto que é a assimetria de comunicação. Uhum. Os gestores ficaram muito tempo lidando com um mito de que, se eu inclusive perguntar para o colaborador por que que ele não veio, eu posso ser acusado depois de um assédio Assédio. moral.
Uhum. Então a gente acaba tendo que fazer todo um trabalho com esse público de não, é seu papel, né? Você é o gestor, né? Nós temos um colaborador, ele tem um contrato de trabalho, isso é esperado e você precisa fazer esse acompanhamento. Então, por isso, justamente, de se trabalhar com o gestor, de fazer esse alinhamento com o jurídico, com compliance, com RH, de se fazer também o treinamento com esses colaboradores para vamos nivelar todo mundo e explicar quais são as expectativas aqui, né? Então é fazer um trabalho de base, porque ficou-se muito tempo sem nenhum tipo de tratativa. Hum. Minha última pergunta, vice Lucas. Naquela apresentação de planos de ação, a maioria do tempo é curto prazo. Vocês pensam também, eu acho que deve ter médio e Uhum. longo prazo, as decorrências justamente por essa monitoramento e controle, essas assimetrias de informação. Sim. Vocês conseguem ver essa questão de médio e longo prazo? Sim, eu acho que quando a gente olha no médio e longo prazo, tem algumas iniciativas olhando principalmente para a meritocracia, de fato, né? Uhum. Então, essa pessoa, de repente, já ter uma predisposição aí a uma promoção, porque é um ponto que é muito importante para a fábrica, né? Dela ser alçada também, óbvio que considerando aí a aptidão que ela tenha para multiplicar conteúdo, mas que ela seja uma referência na fábrica, seja exposta a isso e comece a entrar em algumas frentes, em alguns projetos para que as pessoas as reconheçam como, né? E assim, a gente não pode mexer em benefícios, né? Eu não posso tirar benefícios, mas alguns que são liberalidades eu realmente consigo ajustar. Uhum. Né? Então, por exemplo, o que eu falei, a questão do processo seletivo, a ideia é ele deixar de ser elegível. Ele deixar de ter a folga no dia do aniversário dele, já que ele falta demais. Ele ser elegível a ter uma visita constante ali a uma fábrica que ele não conheça. Então, acho que essas são as tratativas no médio e longo prazo também. Aí já aproveitando, professora Tassiana, fazer a Uhum. pergunta para a professora Fernanda, a respeito desse ponto que você colocou nessa sua última fala, professora, a respeito da relação dessas ausências e dos benefícios, né, de como que vocês enxergaram a relação, né, que você até cita durante a sua apresentação, da redução lá do PLR com a questão lá Aham, também. tá incluso nessa questão também, né? Exato, exatamente, porque hoje tem esse impacto, mas eu não sei o quanto que eles entendem que isso causa uma diminuição no bônus, né? Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar com gestão à vista, comunicação intensiva, eles também começam a entender que estão sendo prejudicados. Eles podem até ganhar Começa de um doendo no lado, bolso, vamos né? dizer assim, É. mas perde no bolso. Uhum, uhum. E um outro ponto também, rapidamente, professora Fernanda, você cita no seu trabalho, deixa eu até pegar aqui exatamente onde foi, acho que foi lá nas considerações, é isso mesmo, aqui nas considerações finais, lá no finalzinho, você cita assim, eu queria ouvir um pouco mais aprofundadamente por que você usa esse termo. Você Tá. fala que a apresentação desses dois pilares que você coloca no trabalho, né, que é de mecanismos de monitoramento e controle e a de Incentivos, né? incentivos, isso, Aham. exato, representa um grau de facilidade médio. Eu queria entender por que Uhum. que você usou esse termo, o que que isso significa exatamente. Tá, tá. É porque assim, acho que quando a gente trabalha com comportamento, existem, claro, todos esses mecanismos que a gente pode implementar, mas depende de pessoa a pessoa, né? Então tem uma questão subjetiva que eu não consigo controlar totalmente. Então acho que esse é o ponto, né, da implementação com grau médio, porque é subjetivo, tem uma questão cultural aí que o meio acaba interferindo. Então são formas de tentar mitigar, mas que não necessariamente vão ser 100% fiéis aí, né? Não vão Uhum, conseguir 100% porque eu dependo da pessoa. A pessoa tem que querer uhum. e a cultura também tem que propiciar isso constantemente junto com os gestores. Perfeito, perfeito. Só dando outra contribuição, será que não seria oportuno vocês fazerem uma organização para saber quais são os fatores higiênicos e quais são os fatores motivacionais para se chegar a identificar qual é o Sim, perfil, idade, geração, se é sim, homem, com se é certeza. mulher? Isso Porque, por Eu acho que exemplo, vale, sim. para mim, ir visitar outra fábrica não seria motivador. Para mim, seria um tanto faz. Sim, Então, sim. para mim, eu não iria me motivar a ter uma meta farmacêutica, que geralmente essa indústria tem metas bem elevadas, Uhum, para contribuir para a empresa, porque ela só está me dando, entre aspas, né, uma visita a uma outra sede. Isso não me aham, interessa. Para mim, isso aí, sim. ó, nem higiênico, nem motivacional seria. Uhum.
Não, eu acho que vale sim, eu acho que vale entender qual que é o perfil do público e entender o que é mais. Óbvio que quando a gente lida com esse público, a gente até imagina que a questão financeira é o que mais impacta, né? Mas, por Uhum. exemplo, a história do day off no dia do aniversário é um ponto que vem deles. Eles não se conformam em ver uma pessoa saindo de folga no dia do aniversário, sabendo que eles estão faltando. Então, é um ponto que vem, inclusive, desse público. Mas eu acho que sim, eu acho que vale aprofundar para entender o que, que mais pode ser vantajoso aí para quem, de repente, está cumprindo o seu contrato de trabalho. Eu acho que só Uhum. um ponto que a gente discutiu bastante também nesse processo é até que ponto também faz sentido seguir com tantos incentivos, visto que ele já é contratado para Uhum. isso, né? Então tem uma linha tênue aí nessa discussão também. Eu acho que uma contribuição, professora Fernanda, indo ao encontro do que a professora Tassiana trouxe, faz muito sentido vocês fazerem esse tipo de distinção, principalmente geracional, na minha opinião, Uhum, porque você vai enxergar com certeza, assim, grandes diferenças entre os fatores. Eu digo, por exemplo, porque eu atualmente eu não faço mais isso, mas eu dava aula de inglês há alguns anos atrás, e a gente tinha benefícios, não necessariamente similares aos que você traz aí no seu trabalho, mas uhum, assim, quando a gente tinha, por exemplo, Dia dos Professores, aham. alguns queriam, a piazada, né, queria ir, sei lá, ir tomar uma cerveja, os mais velhos queriam ir para casa só ganhar um incentivo Sim, financeiro. Então, assim, sim, claramente esses incentivos, a gente consegue fazer essa distinção, fazendo um recorte mesmo de idade, assim, simples, sabe? Geracional é sim. muito fácil você fazer isso. Não, muito legal. Acho que faz sentido sim a gente aprofundar. Acho para comentar aqui, eu acho, trazendo um pouquinho até para o meu universo aqui, né, que principalmente essa questão, né, Fê, do absenteísmo, do turnover é muito forte no meu mercado Uhum. também, que eu Seu atuo, mercado, né? né? E principalmente, né, essa parte dos incentivos ela é muito importante porque eu não consigo competir com salário, né? Então eu sei que tem um salário que Uhum. não é atrativo para esse público, né? Uhum, Então hoje você consegue, pô, com uma folga prêmio, pô, você motiva o colaborador? Consegue. Uhum. Eu consigo motivar ele com o valor de um vale iFood, um vale cinema. Às vezes é um valor uhum. baixo É, para nós, assim, talvez é um valor que seria irrisório, mas para essa pessoa acaba sendo algo que faz um pouco de diferença, né? Então, sim. uma vez que você não consegue competir muitas vezes em salário, alguns incentivos, mas é uma linha complicada, né? Acho que também chega aquele ponto pensando com a cabeça da empresa, pô, mas ele já é contratado para isso, É, né? Por que que é eu tenho que isso, é o mantê-lo? esperado. É uma situação muito complicada, É né? tênue Quando a gente aí, fala de né? engajamento, motivação, a gente começa a entrar numa esfera que não tem certo, não tem errado, né? Acho que Uhum, cabe ao que a empresa acha que faz sentido, né? sim. Verdade. Alguma contribuição a Obrigada mais? pelas considerações. Só aproveitando, assim, parabéns, Fernanda, pelo Obrigada. estudo, eu acho que é muito importante. Você não é da área de RH. Eu sou. Ah, porque assim, nem tem muito a ver com o seu trabalho, porque você focou mesmo em benefícios, né? Mas Aham. assim, lá tem um canal de denúncias, porque geralmente o absenteísmo também pode estar ligado à liderança, né? Sim, temos um canal de denúncia, mas pelo menos da análise que fizemos, esse ponto É o ainda não caso. apareceu. Ainda Ai, não. que bom, Ainda não. É interessante, mas ainda não apareceu. que bom. Então tá joia, parabéns. Obrigada. Sabe contratar os gestores. A gente só tem que trabalhar a comunicação É, agora, né? verdade. Então, a gente vai discutir agora o trabalho de Luiz Guilherme, postos de transação. Vocês querem falar alguma coisa? Tranquilo, tá assim. É, eu tenho uma dúvida, Luiz. Tu colocou que poderia utilizar o Scrum, metodologia ágil. Tu verificou as outras metodologias ágeis que existem para ver se realmente é adequada para o modelo de negócio da empresa? Hoje, para esse modelo, Tassiana, ele faz muito sentido, né? A gente trabalha muito, principalmente, com produto, né? Product Então, eu crio Backlog. lá Uhum. um produto, seja um WhatsApp, seja um chatbot, seja um portal de negociação, seja alguma solução embarcada com IA, com automação. Então, como a gente tem esse conceito muito de trabalhar com sprint, de forma interativa, incremental, ela faz bastante sentido, né? A gente tem outras formas, né, embora, por exemplo, Kanban não acho muito que é uma metodologia, acho mais uma forma de você É uma acompanhar a ferramenta, tarefa, né? né, mais uma ferramenta. Mas o Scrum, e Mas ele tem tem o muito... Scrum Ban, sabia? Uma Scrum, metodologia já exatamente, chamada Scrum Ban. exatamente.
Então, eu vejo o Scrum, né, como uma saída muito para essa questão das mudanças de escopo, né? Então, por exemplo, na empresa que eu estou hoje, que também é do segmento de BPO, né, na época que eu fiz o artigo, eu estava em outra empresa, mas essa questão da mudança de escopo, ela é tão forte que como que a gente atua nos projetos? Olha, meu cliente está contratando uma solução e eu já coloco no preço possíveis mudanças que ele pode solicitar, né? Então você acaba, mas mesmo Ah, assim, mesmo tá. sendo um formato mais ágil, eu também tenho que colocar um limite. Eu acho que o Sim. Scrum e o ágil, na sua essência, modelo Spotify, eu não acho que no Brasil vai funcionar. Eu tenho muito isso para mim. Então a gente acaba também colocando alguns limites, né? Então até que momento que ele pode solicitar uma mudança, se já não é um momento de entrega final do produto, o que que ele pode mudar, porque senão realmente pode acarretar e mexer no prazo, mexer no custo, mexer na Uhum. qualidade. Então, são aspectos que a gente precisa acompanhar, e uma das saídas seria isso, né? Porém, tem outros projetos que eu tenho que mudar, usar o modelo tradicional, né? Então, muitas vezes eu venho Uhum. com uma operação que eu vou implementar, não entrego ela em partes, né? Em alguns casos até sim, mas é um projeto que já está muito mais aplicado ao modelo preditivo, né? O modelo cascata do que o modelo ágil. Então, Uhum. e aí sim, é o tipo de projeto que eu preciso ter o escopo muito bem fechado desde o início. Não dá para dar muita abertura para as mudanças, a não ser que seja no preço, você consiga cobrar a parte. Daí você consegue cobrar, pode mudar à vontade, não tem nenhum tipo de problema, né? E vocês trabalham com alguma função de facilitador, PO, Process Owner, para tentar traduzir melhor e não ficar mudando tanto esse escopo? Sim, a ideia muito nesses projetos é sempre ter alguém do negócio acompanhando. Então, a Uhum. figura do PO geralmente são pessoas ligadas ao negócio, justamente para fazer tanto essa interface com o cliente, então poder capturar melhor o que ele precisa e ver o quanto faz sentido, né? Que já cansei de ver projetos que o cliente traz uma situação que no meio do caminho você fala, não dá para seguir, né? Então, não teve um Uhum. filtro bem adequado para poder falar, opa, peraí, isso aqui não dá para evoluir, a gente vai ter que passar, né? Vir um passo antes. Quando você tem alguém do negócio junto, atuando e até atuando numa validação, isso faz a diferença. Uhum. Então, eu consigo traduzir melhor o que o cliente está me pedindo, né? Geralmente, é muito comum, né? Se você não está envolvido no negócio, você tem um time puramente técnico. E o cara técnico é código, né? Então, para ele Uhum. acabar não capturando, né, uma mudança, uma necessidade com viés de negócio, isso pode acontecer. Então, é sempre importante ter a veia, né, de quem conhece do negócio, quem conhece das regras de negócio, para poder dar esse respaldo aí no que faz sendo pedido, né? Verdade. Eu só vou dar uma contribuição, Claro, por que não favor. é nem no artigo. Não sei se tu já ouviu falar. Do modelo Double Diamond ou Triple Diamond, duplo ou Tipo, triplo diamante, que não chega a ser uma metodologia ágil, é uma metodologia mais voltada para análise comportamental e entrega na versão que a gente conhece, quase modelo cascata, mas eu uhum, tenho a cada diamante eu posso descobrir, ter o gatilho dessas alterações, eu defino e vou fazendo pesquisa, análise, idealização e testes para ver realmente se aquela solução do cliente é o que ele realmente queria. Aí tu legal. procura na Ela- literatura esse tipo de. Vou colocar aqui no chat para tu ir claro, eu atrás para anotei ver se aqui. tem alguma coisa associada, se dá para vocês utilizarem. Claro. Ele tem alguma Quem ligação com prototipação ou não? Seria algo nesse não, quem sentido, usa não? muito esse tipo de ferramenta são as empresas de consultoria organizacional. Ah, legal, bacana. Eu não conhecia, nunca ouvi falando, mas vou dar uma Tem o olhadinha duplo e sim. tem o triplo, mas geralmente o duplo já atende. Já entende, que legal. Não, bacana, bom, vou dar uma olhada sim. Obrigado. E assim, não precisa certificação, porque o Scrum e outras metodologias precisam, e aí o PO, Sim. por exemplo, para assinar o contrato, ele tem que fazer a certificação a cada 2, 3 anos, e isso Uhum, leva tempo, ele tem que ter uma quantidade X de horas, nem todo mundo perfeito. está predestinado a fazer isso. Exatamente. A atualização disso não é tão fácil, né? Não, A não. manutenção, vamos chamar, né? Que Uhum. legal. Eu vou deixar anotadinho aqui, vou procurar sim, que bacana. Vocês têm alguma contribuição ao trabalho de Luiz? Não, só quero parabenizar também. Obrigado, Parabéns pela Maria. pesquisa. Obrigadão. Então a gente chega no trabalho de Paloma, como é um trabalho em conjunto, eu não vou falar nada, viu, Paloma? Se vocês quiserem, Paloma é minha co-orientadora de doutorado. Por isso que eu disse que eu não vou
me reportar, porque a gente está trabalhando junto, então os erros eu já vi e a gente vai organizar sobre eles. É, e aí foi um pretexto justamente para a gente utilizar para a próxima etapa, que é o uso desses critérios. Por isso que eu falei, alguns erros, algumas inconsistências eu já comecei a observar quando a gente fez o mapeamento e a aplicação para ter o pulo para o doutorado dela. Então, se vocês também quiserem contribuir mais ainda, podem falar, tá aí aberto para vocês. Interessante saber o estágio que está, né? Porque assim, eu confesso, a gente faz uma leitura rápida e aí espera pela apresentação. Então, a princípio, assim, eu ainda não tenho nenhuma sugestão, mas a gente pode trocar contato e eu posso fazer essa leitura mais detalhada e depois te mandar, Paloma. Mas a princípio eu Agradeço. gostei bastante da pesquisa. Muito Você obrigada. apresentou muito bem. Bem, bem legal. Obrigada. Quero Bom, contar. Então, a gente chegou, né? Não sei se o Lucas quer falar alguma coisa, ele está com a câmera fechada. Eu acredito que ele se ausentou, Tassiano. Ele pediu um momento. É verdade, agora que eu estou vendo. Vou deixar meu e-mail aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato. Lucas tinha colocado também para a gente, ao final da sessão, avaliar nesse link. Aí eu peço para vocês, por favor, avaliem, porque isso vai dar um feedback também futuro para a melhoria do próprio evento do SEMEAD. acabei de fazer aqui já. Bacana. E espero encontrá-los em outros momentos e em outros Com SEMEADs, nos outros anos, nos próximos anos. certeza. Muito obrigada. Muito E você obrigada. falou que eu fui rápida, mas todo mundo foi rápido, hein, Tassiana? É verdade. Tem gente que reclama que eu sou rápido e objetiva, mas eu não consigo ser diferente também, não. Acho que aqui todo mundo atingiu esse objetivo. Foi bem legal. Gostei bastante de ver os trabalhos de vocês. Obrigada, pessoal. Tchau, Obrigada. tchau. Boa tarde. Parabéns a Obrigada pela todos. oportunidade e até a próxima. Pessoal, tchau, tchau, boa tarde.